No dia 5 de novembro de 2025, uma cadeira permaneceu vazia em uma sala do Conselho de Segurança da Rússia. Não era qualquer cadeira. Era o assento de Sergei Lavrov, o homem que, por 21 anos, serviu como ministro de Relações Exteriores, o rosto diplomático da Rússia para o mundo inteiro. Putin estava ali, presidindo uma reunião sobre retomar testes nucleares. Lavrov não. Ninguém explicou por quê, ninguém precisava. Na Rússia de hoje, a ausência diz mais que qualquer comunicado oficial. 2 décadas atrás, algo assim seria impensável, porque existia um acordo, um pacto não escrito, mas absolutamente real, que definia quem sobrevivia e quem caía no sistema de Putin. E esse pacto acaba de ser quebrado. O ano é 2000. Vladimir Putin acabou de assumir a presidência de um país destroçado. A década de 90 deixou a Rússia de joelhos. Enquanto o caos tomava conta das ruas, um pequeno grupo de homens aproveitou para saquear os restos da União Soviética. Eles eram chamados de oligarcas. Através de negócios obscuros, corrupção desenfreada e crimes que ninguém ousava investigar, esse punhado de indivíduos assumiu o controle de vastos pedaços da economia russa. Eles tinham jatos privados, mansões, empresas inteiras e, mais importante, tinham poder político. Putin os convocou, 21 homens, os mais ricos e poderosos da Rússia, reunidos no Kremlin. O que aconteceu naquela sala definiria os próximos 25 anos. Putin não gritou, não ameaçou explicitamente, simplesmente apresentou as novas regras. Vocês podem manter tudo: as mansões, os jatos, os bilhões. Eu não vou investigar como conseguiram essas fortunas nos anos 90, mas em troca, vocês ficam longe da política, completamente longe. Aceitem minha autoridade, desmantelem qualquer estrutura política que controlam e nunca, jamais me desafiem. Muitos concordaram, porque perceberam que esse homem não estava negociando. E aqueles que aceitaram foram recompensados. Suas fortunas multiplicaram. Suas posições se solidificaram. A lealdade era a moeda de troca. Riqueza por silêncio político. Proteção por obediência absoluta. Mas existia um segundo lado do acordo. Aqueles que quebravam o pacto eram destruídos publicamente, teatralmente, para que todos vissem e entendessem. Mikhail Khodorkovsky aprendeu isso da pior forma. Ele era o homem mais rico da Rússia em 2003, dono da gigante petrolífera Yukos. Khodorkovsky cometeu um erro fatal. Acreditou que seu dinheiro lhe dava poder político. Começou a financiar partidos de oposição. Criticou Putin abertamente. Em outubro daquele ano, agentes mascarados da polícia secreta russa invadiram seu avião em um aeroporto na Sibéria. Ele foi condenado a 9 anos de prisão. Sua empresa foi desmembrada e nacionalizada. A mensagem era cristalina: riqueza não é poder. Lealdade é poder. Vladimir Guzinski foi o segundo exemplo. Ele construiu um império de mídia que incluía a NTV, a única rede de televisão independente da Rússia. Seu crime? A NTV criticava o Kremlin, cobria a guerra brutal na Chechênia com honestidade. E pior, exibia um programa de sátira com bonecos que ridicularizava Putin. Em maio de 2000, comandos armados com metralhadoras invadiram os escritórios da NTV. Guzinski foi preso em junho, acusado de roubar 10 milhões de dólares. Ele fugiu para o exterior. Sua rede foi absorvida pela Gazprom, controlada pelo Estado. A mensagem novamente era clara: não existe mídia independente, não existe crítica permitida. Esse era o sistema. Brutal, sim. Autoritário, sem dúvida. Mas estável. As regras eram conhecidas. Aceite minha autoridade e você prospera. Me desafie e você desaparece. Por 22 anos, esse pacto funcionou perfeitamente. Putin consolidou um poder absoluto, enquanto sua elite leal enriquecia em troca de silêncio. Era previsível, era racional, era o fundamento do sistema de Putin.
E então veio fevereiro de 2022, a invasão em larga escala da Ucrânia. O que deveria ser uma operação de dias se transformou em uma guerra de atrito devastadora. Bilhões eram despejados no esforço de guerra. O orçamento militar explodiu e as derrotas no campo de batalha começaram a se acumular. Pela primeira vez, lealdade não era mais suficiente. O sistema precisava de eficiência, precisava de resultados, e alguém precisava pagar pelos fracassos. Em 2024, Putin removeu Sergei Shoigu, seu ministro da Defesa de longa data. Não foi apenas uma troca de ministro, foi uma eliminação total. Nos meses seguintes, dezenas de oficiais do Ministério da Defesa foram presos. 3 ex-vice-ministros, generais, burocratas. O próprio Shoigu foi poupado, mas sua rede inteira de poder foi desmantelada. Ele assistiu impotente enquanto décadas de alianças eram destruídas. Era um recado. Não importa há quanto tempo você serve. Se há fracasso visível, se há corrupção aparente demais, você será eliminado. Mas o Ministério da Defesa fazia sentido, certo? Era uma eliminação ligada à guerra, à competência militar, à necessidade de resultados no campo de batalha. O que ninguém esperava era que isso fosse apenas o começo, que a máquina não pararia ali. Sergei Markov era tudo o que Putin poderia querer em um aliado. Cientista político respeitado, jornalista influente, professor em instituições prestigiadas como a Universidade Estatal de Moscou. Por mais de 20 anos, ele foi um dos assessores mais próximos de Putin. Chamava o presidente de um dos grandes homens da história. Foi membro da Câmara Pública da Rússia por vários anos, eleito para a Duma em 2007. Porta-voz de confiança nas eleições de 2012. Aparecia constantemente na mídia ocidental, defendendo o Kremlin, repetindo palavra por palavra a propaganda oficial. Quando a guerra começou, Markov fez exatamente o que era esperado. Disse que não era uma guerra contra a Ucrânia, mas para libertar a Ucrânia. Falou de nazistas imaginários. Chamou a invasão de intervenção humanitária. Culpou os Estados Unidos. Fez tudo certo. Em agosto de 2025, o Ministério da Justiça russo classificou Sergei Markov como agente estrangeiro. Esse rótulo é reservado para traidores, para aqueles que o Kremlin acredita estarem conspirando com outros países. Markov não traiu ninguém. Seu crime? Ele elogiou publicamente o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, em uma entrevista. Chamou Aliyev de líder habilidoso, nada mais. Por 2 décadas de lealdade absoluta, uma única frase de elogio a outro líder foi suficiente para destruí-lo. Markov, chocado, declarou que a decisão era estranha e surpreendente, que ele sempre apoiou a operação especial. Não importou. Alexei Aliokin era um oligarca menor, mas perfeitamente alinhado. Diretor de uma fábrica de armamentos, ele apoiava publicamente a guerra, doava para o esforço militar, participava de eventos pró-Kremlin. Ele também dirigia carros de luxo importados, enquanto russos comuns enfrentavam sanções severas. Essa hipocrisia visível incomodou alguém. Um blogueiro militar nacionalista chamado Alexander Kots começou a atacá-lo publicamente. Acusou Aliokin de corrupção, de viver uma vida luxuosa às custas do povo russo em tempos de guerra. Em setembro, Aliokin foi rotulado como agente estrangeiro. Poucos dias depois, foi preso, acusado formalmente de fraude em grande escala. Seu crime real? Ter riqueza visível demais, inimigos com plataformas e estar no lugar errado quando a máquina precisava de uma nova vítima. Há 5 anos, homens como Aliokin eram intocáveis. Contanto que demonstrassem lealdade, podiam ser tão corruptos quanto quisessem. Era parte do acordo. Agora, o acordo não existe mais.